E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta mais uma vez para os palpites da rodada, né? Já estamos na semana 5, né, gente? Tempo passa, viu? NFL é bem rápida a temporada, né? E a gente sente falta deles, né? Mas, essa semana aqui, uns times agora vão ficar na rede, vão ficar tranquilos. E vão ser os times dos Falcons, o dos Bears, o dos Packers e dos Steelers por último. São 4 times, né? E vamos indo para os palpites já, porque apesar da Bye Week tem um momento histórico de hoje, né? Que é um pouquinho também mais longo. Mas eu espero vocês, viu? Mas não se esqueça antes de se inscrever, tá, gente? Se inscreve, deixa o like aqui, né? Então, bora pro momento histórico. Bem, vamos aqui no momento de semana 5, né? Mas vamos voltar não muito no passado, o ano de 2012. Bem, o New York Saints não vinha muito bem naquela temporada em 2012. Eles vinham de um 0-4, não estavam nada bem, e vinha de uma grande polêmica chamada Bounty Gate. O que é o Bounty Gate? Para fazer um breve resumo, alguns membros da comissão técnica do Saints pagavam um bônus ilegal, né, para incentivar seus jogadores a machucarem os seus adversários. A liga fez uma investigação e acabou punindo com multa, com também suspensão de alguns deles e até picks no draft. Mas eu conto mais detalhes num vídeo próximo para vocês, tá? Mas voltando, o time não via uma fase muito boa, né? Só que tinha um jogador que vinha numa grande fase, que era o Drew Brees, quarterback do New York Saints. Hall da Fama, que vai ser Hall da Fama provavelmente, né? E naquela partida, ele só precisava fazer um passe para entrar na história da NFL. Se ele fizesse mais um passe, ele ia quebrar o recorde de John Naitas, grande quarterback também, Hall da Fama da NFL, que jogou pelos Colts, a ter mais jogos seguidos com pelo menos um passe para o touchdown. E não demorou muito, né? Acontece que logo no primeiro quarto, Drew Brees faz um passe de 40 jardas para Devery Henderson, wide receiver daquela época do Saints. E, bum, recorde quebrado, estádio vai lá abaixo, todo mundo feliz, vibrando junto com Drew Brees, que tinha acabado de bater o recorde da NFL. E o melhor de tudo, eles ganharam por 31-24 essa partida. Mas melhor ainda, gente. Porque foi nada mais nada menos com então, naquela época, San Diego Chargers. E o que isso tem a ver? Os Chargers draftaram o Drew Brees e acabaram dispensando ele por causa de uma lesão no ombro. É, o Karma parece ter pego os Chargers naquela época, né? Só que não parou por aí, né? Porque o Drew Brees não quis parar somente 48 jogos seguidos um passo para o touchdown, né? Ele estendeu o recorde dele até 54 partidas. Mas o recorde dele foi quebrado alguns anos depois disso. Por um cara aí, eu acho que vocês já ouviram falar dele, né? Tom Brady, que acabou quebrando esse recorde. Bem, espero que vocês tenham gostado desse momento histórico. E agora vamos passar para o momento principal, que são os palpites. Então, bora lá. Bem, vamos lá, né? Vamos começar com o jogo de hoje, né? Quinta-feira. São Francisco 49ers contra Los Angeles Rams. E aqui, gente, não tem muita conversa não. Os Rams, porque os 49ers ou Lesioniners, né? Como vocês preferem. Cheio de desfalques. Brock Purdy não joga de novo. Nick Purcell também tá machucado, não joga. Juan Jennings também não joga. Cheio de desfalques e... Boca na cua. Continua voando baixo, né? Então não tem muita conversa aqui. Vamos de Rams. Por mais que a defesa dos 49ers esteja bem, não acho que vai ser o suficiente. Bem, passando por jogo de London. Londres, né? Minnesota Vikings contra Cleveland Browns. E aqui, gente, eu vou de zebra, tá? Eu vou de zebra por seguinte motivo.
Tá, teve a entrada do Dino Gabriel agora, né? No lugar do Joe Flacco. O Theodore ainda está lá, né? Mas eu não quero falar sobre as polêmicas recentes. Eu pode até ser que eu faça um vídeo depois, mas enfim. Vamos voltar aqui. Os Browns, eu acho que pode ganhar esse jogo pela questão que a defesa, mais uma vez, pode aparecer, tá? O porquê também? Carson Wentz vai ser o provável quarterback de novo dos Vikings, porque J.J. McCarthy não conseguiu treinar e está como improvável para essa partida. Então, eu prevejo ele espalhando a farofa mais uma vez e a defesa dos Browns pode fazer a boa de novo e Jimmy Gabriel dá aquele upzinho, sabe? Que o time tá precisando. Então, por causa disso, eu acredito na vitória dos Browns. Passando aqui agora para Houston, Texas e Baltimore Ravens. Ai, meio complicado aqui, tá? Mas eu acho que eu vou de Texas, sabe? Por mais que essa OL dos Texas seja um horror, CJ Stroud também não tá se ajudando, sabe? Ele anda fazendo muito passe estranho que é umas leituras bem precipitadas, na minha opinião. Pra mim, ele tá dando uma leve afobada, sabe? E, apesar que também a defesa dos Ravens vem também uma longa lista de departamento médico, ó. O Kyle Van Noy, se eu não me engano, tá como questionável. O Nate Wings também, apesar deles não terem treinado ontem, né? O Emory Jones Jr., que é tackle, também, do Ravens, tá machucado. Sem contar que Roquan Smith, Lamar Jackson, Marlon Ruffin não jogam. Esses aí já estão certos. E contar com o Cooper Rush é uma fórmula para não dar nada certo. Então, por isso que eu vou de Texas, porque a defesa eu acho que pode sobressair para cima de Cooper Rush. E a defesa dos Texas é algo que me passa confiança. Seguindo, Miami Dolphins contra Carolina Panthers. E aqui, gente, eu vou de zebra de novo, tá? Tá, os Dolphins vieram de uma grande vitória para cima dos Jets, onde que eles não vinham num momento muito legal. Mas eu acho que o ataque dos Panthers pode fazer a diferença nessa partida aqui, tá? Porque essa defesa dos Dolphins eu não confio em nada. Sem contar que tem o Chuba Herbert, que é um bom running back. E a defesa contra o jogo terrestre dos Dolphins não é lá essas coisas. E o Tetaroa Macmillan, eu acho que vai fazer a festa pra cima dessa secundária dos Dolphins também. Então esse pode ser o ponto de desequilíbrio, mas tudo vai depender nas mãos, né, do Bryce Young. Por isso, eu vou dar esse voto de confiança nos Panthers nessa rodada. Seguindo, vamos de Las Vegas Raiders contra Indianapolis Colts. Cara, é até estranho. Gene Smith contra Daniel Jones. Eu confio mais no Daniel Jones nessa partida. O ano 2025 eu tô falando isso. É esquisito, sabe, gente? Mas o Dino não tenho mais como confiar. E sendo que a defesa também dos Colts tá jogando bem, tá? Então, as peças também em volta do Daniel Jones ajudam muito. Que pra mim, o ponto de desequilíbrio vai ser mais uma vez o John Taylor, que pra mim é o cara que tá levando o time, principalmente o ataque nas costas. Apesar de ter boas peças, né? Mas aqui eu vou de Colts, sem sombra de dúvidas. Pra mim, vitória relativamente fácil, tá? Bem, o próximo. New Orleans Saints contra Giants. E, por incrível que pareça, os Giants aqui são underdog. Eu fui dar uma olhada. Eu não entendi muito das casas de apostas. Eu tava dando uma olhada lá. Eles estavam por 1,5. Sendo o azarão. Eu não entendi muito bem, mas enfim. O Saints, por mais que tenha feito uma partida digna até contra o Buffalo Bills,
ainda tem as suas limitações. E, sem contar aqui, o Spencer Rattler deu uma entrevista, né? Essa semana, falando que não viu nada demais da defesa dos Giants, né? Pode ser que isso seja mostrado no pré-jogo no vestiário dos Giants. E aí a defesa dos Giants vai entrar mordida, principalmente a linha defensiva, que pode tornar a vida dele, Spencer Rattler, um inferno. E sem contar aqui, com a entrada também do Jackson Dart, deu um up nesse time. Eu acho que vai ser uma vitória apertada, mas vitória mesmo assim dos Giants, tá? O próximo jogo, Dallas Cowboys contra New York Jets. Aqui, cara, os Jets, Justin Fields, ele não consegue ser mais quarterback na NFL, tá, gente? Nossa, e pensar que o ano passado os Steelers tinham Justin Fields e Russell Wilson, nossa. Por isso que nenhum dos dois ficou nos Steelers, né, gente? Conseguiram fazer magia ainda com aquele time, tá? Mas o Justin Fields, voltando, o Justin Fields é nada demais. Nossa, ele é reserva. Não é pra ele ser titular na NFL. Pra mim é um projeto tanque total, sabe? Os Jets. Apesar de ter Garrett Wilson, que é um recebedor que eu gosto muito. A defesa, pra mim, tá mais abaixo do que eu esperava, tá? E os Cowboys, pelo menos, que a defesa também não é nada boa. Pra mim, eu acho que é até pior que a dos Jets. Mas por muito. A questão é que Dak Prescott e George Pickens podem fazer mais uma vez a diferença nesse jogo, né? Então, aqui eu vou de Cowboys por esses motivos, tá? Uh, próximo jogo. Denver Broncos contra Philadelphia Eagles. Aqui é Eagles. Por mais que o jogo aéreo dos Eagles não esteja funcionando. E apesar que agora também o Saquon Barkley está enfrentando um pouquinho de dificuldades. Questão que o Jalen Hurts ainda tá fazendo diferença com as pernas, né? Mesmo contra uma boa defesa que é essa dos Broncos, vai acontecer aquilo. Vai ser uma vitória apertada. E, sem contar aqui, a defesa dos Eagles, eu acho que vai pressionar muito a vida do Knicks. E o Bo Knicks também não vem uma partida legal, porque essa temporada tá sendo meio trágica. Ele pode ter feito uma boa partida na segunda, né? Mas era a defesa dos Bengals, que não conta muito. Mas é aquilo, né? Vai ganhando muita partida, tá parecendo os tipos do ano passado. Apertado. Toda hora o pão, a manteiga tá caindo do lado para cima, né? Alguma hora vai cair lá para baixo essa manteiga. Toma cuidado, isso. Toma cuidado. Tô vendo o mesmo filme. E vamos lá, né, pra segunda janela dos jogos de domingo, né? Tennessee Titans contra Arizona Cardinals. Aqui, os Titans é time de terra arrasada, né? Não tem o que fazer. Ken Ward não consegue evoluir direito porque tá sendo pressionado, os recebedores não ajudam ele, não existe jogo corrida, a defesa inexistente também. Por mais que os Cardinals estão agora também sem o Trey Benson também, que veio de boa partida na quinta-feira contra os Seahawks. Foi para injury reserve. Não sei quem vai ser o running back deles. Mas provavelmente vai ter a volta também de Will Johnson, que treinou de forma limitada essa semana aí. Que é uma baita adição para eles. Então, por mais que Kyler Murray não é algo que se passa confiança, mesmo assim eu acredito que ainda quer mais time que os Titans. Então, vamos de Cardinals aqui. Próxima partida. Tampa Bay Buccaneers contra Seattle Seahawks. Olha, eu diria que até é o jogo da rodada, tá? E é jogo bem parelho. Baker Mayfield, Sam Darnold, estão vindo bem essa temporada. Principalmente o Baker Mayfield, né? Que veio de viradas bem legais assim, né? Mas aqui eu vou dizer Seahawks. Primeiro, eles vão estar jogando em casa. O, a defesa tá jogando no alto nível, essa do Seahawks. Mike McDonald deu um jeito nessa defesa, principalmente o miolo, né, com o Barry Murphy Jr. e o Larry Williams, que andou pressionando muito os quarterbacks adversários. E sem contar que os Buccaneers ainda estão sem o Mike Evans, que é uma bela de uma ajuda pro
Baker e sem ele deu uma caída. Apesar da volta do Chris Godwin. Mas, mesmo assim. E sem contar que também o miolo da linha dos Buccaneers também é desfalcada, né? Porque tem o Mason lá que vai perder a temporada. Contra essa linha defensiva aí, eu vejo receita pra caca, tá? Então, por causa disso, eu vou de Seahawks nessa partida aqui. Bem, o último jogo da segunda janela, Detroit Lions contra o Cincinnati Bengals. Não vou nem perder o tempo. De um lado, Jake Brown. No outro, esse ataque fulminante dos Lions. Defesa, porca. É porca, não tem o que dizer. Quanto uma boa defesa, já viu, né? O resultado. Não tem muito o que dizer. Só é muito, mas muito mais time. Ah, não. Esse foi o penúltimo jogo. Esse é o último jogo da janela, gente. Washington Commanders contra Los Angeles Chargers. Aqui eu vou de Chargers, sabe? Por mais que agora também tá sem Joe Alt, né? Essa partida. Mas eu acredito que ainda o Justin Herbert vai fazer uma boa partida. É que também teve drops dos seus wide receivers também no jogo contra os Giants. Pode ser que eles não sofram de novo com isso. Apesar de os Commanders terem a volta de J.D. Daniels, provavelmente, e Terry McLaurin, eu não sei como vai voltar o J.D. Daniels depois dessa lesão aí. Que ficou por fora por 2 semanas, né? Não sei como vai voltar. Então, por mais que também a defesa também dos Chargers tá jogando bem. E a defesa dos Commanders vem de uma partida bem preocupante contra os Falcons, né? Então, vou dar essa volta de confiança também pros Chargers, tá? E Waiting All Day for Sunday Night. Teremos New England Patriots contra Buffalo Bills. Aqui, Soldado Invernal, mais uma vez, irá para a batalha para vencer, né? E por mais que os Patriots tenham jogado muito bem também na semana passada aí contra os Panthers, isso, Panthers, lembrei. O... A equipe dos Bills também pode contar com a volta do Ed Oliver e Matt Milano, é, Ed e linebacker, né? E os Patriots, cara, por mais que o jogo corrido deles possa encaixar contra essa defesa terrestre dos Bills, que é bem fraca, eu acho que é a segunda pior, se não, mas está no top 3 das piores defesas da NFL contra o jogo terrestre. Pode ser que seja um ponto que os Patriots podem abusar para tentar a vitória, mas para mim, Josh Allen vai se aproveitar do, do seu dom, né? E fazer um jogo que sem muitos problemas para a equipe dos Patriots, mas anda tendo jogos meio apertados também, viu, Bills? Não sei se é porque tá tirando o pé do acelerador ou não, mas toma cuidado, que vocês podem perder esses Patriots aí. Eu não vejo nenhum mundo que os Patriots não possam ganhar. Eles têm esse mundo que eles podem ganhar, como eu falei. O jogo corrido, se encaixar, pode dar a caca pro time dos Bills. Então, mas aqui, meu voto vai pro Bills. E fechando, né, a rodada, o Monday Night, são os Chiefs, né? Tá certo. A defesa dos Jaguars era uma boa partida também contra os 49ers, mas aquela linha lá, uma atrocidade, né? E com a volta do Zach Worth, o time melhorou. Deu pra ver que foi um outro time das 3 primeiras semanas, sabe? Apesar que ainda vai voltar também o Rusty Rice, mas ainda vai demorar um pouco, né? Eram 6 jogos de suspensão, se eu não me engano, dele, né? E deixa eu ver aqui. Cara, pra mim um ponto de desequilíbrio mesmo. Quer dizer, que pode ser que os Jaguars também ganhem. É o Travis Etienne, tá? Entrar pra partida. Que tá vindo de uma boa temporada, mas o problema é que você tem que confiar no Trevor Lawrence, né? É. Pelo menos eu não consigo confiar no Trevor Lawrence. Em quem você confia mais? Patrick Mahomes ou Trevor Lawrence, né? Então. E sem contar que o Steve Spagnuolo vai provavelmente entrar na mente do Trevor Lawrence também. Então, por isso eu vou de Chiefs. E é isso, gente.
Bem, esses foram meus palpites da rodada, né? Já, 5 semaninhas. Já já a gente começa também a entrar no mérito dos prêmios, sabe? Dos melhores jogadores. Aí pode até ser que eu faça um vídeo falando dos meus palpites. Pelo menos eu acho que eu vou fazer meus palpites lá pra uma semana. Entre a semana 8 e 10 eu já devo soltar um vídeo falando sobre os meus palpites sobre os prêmios individuais da NFL, né? Mas é isso, gente. Agradecer mais uma vez vocês por estarem vendo esse vídeo aqui. Um beijo, um abraço e até mais.